Alô, turma do Espaço Cultural Tocando em Você. Eu aqui, professor André Brown, vou estar fazendo hoje com vocês um pouquinho mais de aquarela. A gente falou um pouco na última aula, colorimos um desenho. E nessa atividade eu vou mostrar um pouco mais sobre o uso das cores básicas. Então, é uma ideia reduzida do conhecimento de aquarela. Tem muito mais coisa para estudar, mas vamos começar daí. Eu vou utilizar hoje aquarela em pastilha. Então, esse estojo aqui é um estojo de pigmento concentrado com goma, chama-se goma arábica, é uma mistura. Cada um desses aqui é uma pastilha e a gente vai trabalhar com essas pastilhas misturando com água para poder conseguir a aquarela. Quem não tiver aquarela pode utilizar tintas à base de água, que tiver em casa, tinta escolar, esses tubinhos de plástico com guache ou então com têmpera. Qualquer tinta solúvel em água que não seja tóxica, a gente pode utilizar, tá bom? Então vamos trabalhar com esse estojo. Vamos escolher aqui o pincel. O pincel, a gente tem vários tipos de pincel. Então o importante é que seja a cerda, os pelinhos do pincel eles precisam ser macios para aquarela. A gente vai utilizar pincel redondo, que é esse pincel desse tipo assim, que tem um feixe que sai de um furinho redondo. E pincel chato também. Pincel chato ele tem um outro formato. Ele tem esse formatinho aqui. Então ele é chatinho. A saída das cerdas são chatinhas. E basicamente são esses dois tipos de pincel que a gente usa. É bom a gente ter assim, uns 3 ou 4 tipos diferentes, de espessuras diferentes. Esse, por exemplo, aqui é um pincel com pelo de boi. Ele tem uma quantidade maior de pelos. Então, e é macio também. Então, tendo tamanhos variados de pincéis, a gente consegue trabalhar com facilidade. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar as cores básicas no estojo e colocar em cima do nosso godê. O godê é exatamente essa superfície branca onde a gente mistura as tintas. Pode ser um prato, um azulejo, qualquer tipo de louça clara ou preferencialmente branca para fazer as misturas de tinta. Então vou colocar as cores básicas aqui na palheta, um pouquinho só, o pincel já está molhado e vou colocar formando um triângulo. Então vou colocar uma cor em cada extremidade. Então outra cor básica, aqui o amarelo. Eu vou colocar numa outra extremidade, ó, o azul. Com essas 3 cores distribuídas na palheta, a gente consegue misturar e descobrir as outras cores. Então, se eu misturar, por exemplo, o amarelo aqui, ó, nessa linha, com o azul, a cor que vai ficar aqui no meio é próxima de um verde. Então, um tom que a gente pode escurecer se misturar mais azul ou clarear se misturar mais amarelo. Então temos aqui um tom de verde. Se eu fizer a mesma mistura aqui, no caso com as outras 2 cores, o vermelho e o amarelo, eu vou encontrar também outra cor aqui, um laranja aqui no meio. Então entre as 2 cores, o laranja. E se eu misturar o azul com o vermelho, eu vou encontrar uma cor próxima do violeta. Então a mistura ela acontece dessa maneira. Então olha só, com essas cores eu posso desdobrar em outras cores, eu vou misturando.
Geralmente, quando a gente faz uma mistura, para equilibrar a mistura, a gente usa o branco. Então, um pouquinho de branco equilibra a mistura. E depois a gente pode aplicar essas cores no papel, fazendo as misturas que a gente quer, né? Então eu vou fazer um desenho rapidamente para a gente poder aplicar as cores que a gente vai descobrindo aqui nas nossas misturas de aquarela. Vou fazer um desenho rapidamente aqui na folha e vamos utilizar essas cores aqui que a gente descobriu na mistura aqui. Então, a aquarela, mesmo que ela seque aqui, porque a água evapora rápido, a gente adicionando mais água, ela volta a funcionar. A tinta fica diluída de novo, a gente consegue diluir. Então, eu vou fazer aqui um desenho rapidamente, simples, para a gente poder pintar o desenho. Então, quem tem aula presencialmente já viu fazer esse desenho em algum momento. A ideia é a gente fazer um colorido utilizando essas cores que a gente misturou aqui. Eu vou fazer aqui a base. Vou botar ela comendo uma folhinha. Nossa tartaruguinha tá na hora do lanchinho aqui. Bom, a partir disso, vamos fazer então a pintura. Então, o tom de verde aqui que eu consegui misturar, eu vou usar no corpinho da tartaruga. A característica da aquarela é a transparência, então os tons, geralmente, eles ficam mais claros à medida que a gente pinta. Quando a água evapora, o tom fica mais claro. Então o verde que a gente aparentemente aqui está escuro, daqui a pouco vai se tornar mais claro com a evaporação da água. Então isso a gente vai acostumando à medida que vai trabalhando com a aquarela. Então vou fazer aqui uma tartaruga colorida. Então vamos brincando com as cores, vamos misturando as cores e a gente vai descobrindo.
E a aquarela, ela gera umas manchas, à medida que a gente vai pintando, ela vai absorvendo de maneiras diferentes no papel. Cada papel dá um resultado diferente. Esse papel aqui é um papel de superfície não muito áspera, mas tem alguns papéis que são rugosos, a gente chama de papel rugoso, que dão um efeito diferente, dão uma textura diferente. Então o tipo de papel que a gente vai usar, preferencialmente papel com gramatura maior, não pode ser um papel muito fino, mas também não precisa ser uma gramatura tão... Então a gramatura do papel para aquarela ela é variável, de acordo, e também a textura. Pode ser uma textura, uma superfície lisa, ou pode ser uma textura com superfície rugosa. Dá um resultado diferente também. E a gente vai fazendo manchinhas, e em cada manchinha o desenho vai se completando, tá bom? Então era basicamente isso que eu queria mostrar para vocês, o uso da aquarela, as misturas, e depois eu vou mandar um material complementar também, que a gente vai ler sobre aquarela. Já estou com esse material para enviar. E além disso a gente vai aprofundar um pouco mais essas técnicas. Isso aqui então a gente trabalhou só com misturando 3 cores, azul, vermelho e amarelo. Então nas próximas atividades a gente vai aprender a fazer essas misturas com mais destreza, tá bom? Então foi mais uma vez um prazer estar com vocês aqui nessa atividade, e na próxima atividade a gente vai trabalhar também com outras técnicas, uma delas é lápis de cor. Um grande abraço, até a próxima.